Vamos agora para uma grande surpresa da temporada com Kakegi Shoujo. É uma história que a gente já falou de episódio por episódio, a gente já fez chá dele, então se você quiser acompanhar aqui no nosso podcast, procure Kakegi Shoujo e você vai acompanhar todos os episódios, então vou dar uma resumida, bem resumida para vocês aqui, beleza? Kakegi Shoujo conta a história da Ai e da Sarasa, que são basicamente as nossas duas protagonistas, que elas entram na escola de Takarazuka. Takarazuka, dois exemplos que eu vou dar. Um é, se você viu Review Starlight, é aquele negócio, vamos dizer assim. Só que sem aquelas maluquices da girafa. Se você não conhece Starlight, também vai assistir, é muito bom. Pra quem não conhece, não tem essa base, ele é basicamente um espetáculo que mistura dança, canto e uma série de atuação que faz o espetáculo acontecer. Um dos mais conhecidos são os espetáculos da Rosa de Versalhes que fazem, né? E basicamente os personagens elas querem entrar nessa escola, aprender sobre atuação, sobre esse mundo, e aí a gente vai acompanhar tanto a Sarasa quanto a Ai sendo as nossas protagonistas, introduzindo esse mundo para nós, esses personagens para nós. E funciona muito bem, por mais que pela estrutura inicial de Kakegi Shoujo, essa primeira temporada, vamos dizer assim, que a gente gostaria que tivesse uma continuação, deu um ar muito bom de continuação, mas a gente não sabe se vai rolar. Ele conta muito mais a parte introdutória das personagens e os seus dramas familiares, pessoais, de como são, o que são essas personagens. Então, basicamente, a gente vai ter uma boa parte desses episódios sendo introdução de personagem, dramas e elas lidando com esses dramas familiares, esses dramas pessoais, como, por exemplo, a Sarasa, ela é muito alta, ela vem de um outro mundo, de uma outra linha, que é a linha do... não é do Rakugo, é do Kabuki, lembrei. E ela tem uma experiência completamente diferente de palco, ela tem uma visão de mundo completamente diferente do que é o Takarazuka. E aí você vai ter o casamento desses dois ambientes na cabeça dela e ela aprendendo sobre isso. Ou, por exemplo, a Ai, que ela era uma idol, tinha uma série de questões muito tensas sobre a vida dela em si e ela vai se abrindo, ela vai evoluindo, ela vai crescendo. Então você tem uma estrutura bem de Slice of Life com drama, numa boa parte de Kakegi Shoujo, e mais pra sua reta final aí a gente vai ter um pouco mais da conversa sobre o que é atuação, o que é esperado nesse ambiente, o que elas vão enfrentar lá pra frente, quais são as habilidades que elas vão ter e como isso vai ser retratado. E por mais que tenha sido muito assertivo esse começo de ser introdutório, ainda assim Kakegi Shoujo sofre de alguns episódios meio baixos. Tem alguns episódios que não faz muito sentido, de problemas pessoais de personagens que não são muito bem trabalhados, não são muito bem segmentados e parece meio bobo no final do dia, por mais que tenha sido muito mais sério. Um exemplo que eu posso dar aqui é de uma certa personagem que ela tem baixa estima, ela sofre com alguns problemas até de anorexia, de falta de alimentação, e a obra meio que passa um panaço em cima disso. E em contrapartida, a gente tem, por exemplo, a própria Ai, que tem um passado muito pesado, muito tenso com o padrasto dela, e a obra representa isso de uma forma fantástica, muito coerente, muito madura em trabalhar esses temas. Então a gente tem esse perde-ganha em alguns momentos, mas de uma forma geral, Kakegi Shoujo tem uma produção bem competente, por mais que não tenha animação fluida, construções de cena muito elaboradas e uma produção em si bem amena, ainda assim muito se deve pela direção, pelo storyboard e manter esses momentos altos e o roteiro que flutua e brilha a quase todo momento. É uma obra muito boa para quem quer conhecer esses personagens e conhecer um pouco mais do que é o Takarazuka. E para quem quer ver a parte da atuação, infelizmente a gente acabou não tendo muito desse conteúdo aqui. Mas a gente tem muito mais conteúdo sobre Kakegi Shoujo no nosso podcast, nos episódios que a gente foi abordando, falando sobre cada etapa dessa obra, que valeu muito a pena em ser acompanhada. E minha nota pessoal a ela foi um 8. Ele fechou muito bem, criou aí toda essa narrativa, criou todo esse ambiente, esses personagens que foi muito
gostoso de acompanhar, foi muito agregativo de ser assistido e foi um belo de um anime dessa temporada.